Ok, já estamos gravando aí. Alguém avisou aí também, né? Então, como eu fiz em Programação 2, eu vou tentar começar essa aula trazendo uma discussão sobre o que é esperado a partir dessa disciplina de Programação 4, né? Pelo que eu percebi, a maioria de vocês também está em Programação 2, né? E pelo que a gente vê lá do fluxo das disciplinas, isso é perfeitamente possível porque tanto Programação 2, 3 ou 4, elas dependem apenas de Programação 1, né? O requisito é apenas Programação 1. Então, imagino que se você consegue pegar as três de uma vez, alguém deve estar fazendo isso, né? Eu não sei quem é que está pegando três, porque eu não estou com Programação 3, mas esse modelo aqui também de trabalho que a gente está fazendo também permite isso, né? Então, pelo menos os rostos, né, os avatares aqui são conhecidos até aqui, né? Algum um ou outro aqui que eu não vi na turma de Programação 2. Mas, nessa turma de Programação 2, eu tentei começar ela falando um pouco sobre quais são as justificativas, os objetivos daquela disciplina, e eu tentei trazer a mesma coisa para cá também. Por quê? Bom, vocês têm 4 disciplinas de programação, né? Então, se supõe que em cada uma delas vocês vão dar um passo adiante em algum aspecto do que é programar, né? Em relação a técnicas, em relação ao contexto de onde você está programando, em relação ao paradigma, tipo de abordagem. Eu tentei inferir o que eu vou falar aqui com base no que está descrito na ementa, especificamente. Então, a ementa traz os seguintes tópicos que devem ser abordados nessa disciplina: arquiteturas computacionais e tecnologias da informação para desenvolvimento de sistemas em ambiente web, linguagens de programação para ambiente web, aplicações e-commerce e e-business, programação em ambiente cliente-servidor web e servidores de aplicação. Bom, de cara você já percebe que tem pelo menos uma palavra aqui que mais se repete, né, dentro da ementa, que é web, né? E a segunda palavra que mais se repete é, óbvio, programação, até porque é uma disciplina de programação. Então, o que se pode supor, a partir somente da ementa, apenas de olhar para a ementa, é que a gente vai começar a trabalhar com técnicas de programação orientadas para o ambiente web. E que, se existe uma disciplina voltada com programação orientada para o ambiente web, é porque deve ser diferente programar para o ambiente web em comparação com as outras técnicas que eu vou aprender concomitantemente nesse semestre, né? Então, você começa lá, por exemplo, com programação 1, onde você aprende os conceitos básicos de programação estruturada, os tipos, etc. Alguém perguntou alguma coisa aí? Tá. Lá em programação 2, quem já viu que a gente trabalha com orientação a objetos, né? Quem está comigo lá vai trabalhar com orientação a objetos esse semestre. Em programação 3, pelo que eu observei no plano de ensino, desculpa, pelo que eu observei no PPC, né, do curso, é programação usando Java. É isso mesmo? Estou certo? Quem já fez aí ou está fazendo? Sim, isso mesmo. Então, optou-se aí, quem definiu o PPC do curso optou por incluir uma disciplina aí onde vocês pudessem utilizar Java e aí algumas peculiaridades de Java, como o uso de máquina virtual. O fato também de Java ser uma linguagem de relevante importância na história da computação e da programação em si, né? Apesar de talvez atualmente ela não ter assim uma não está bem ranqueada, digamos assim, mas você ainda encontra bastante aplicação e bastante utilidade com ferramentas que a programação em Java oferece. E aí a gente termina aqui com programação 4, né? Termina esse fluxo de disciplinas de programação aqui no curso, né? Se eu não me engano é o último, né? Não tem uma programação 5, né? Suponho eu que não. Então a gente termina aqui com programação orientada para o ambiente web. Então, para a gente começar a ter uma noção do que se espera com essa disciplina, e observando que a palavra web saltou aqui na ementa, vamos entrar um pouco na definição de o que é web, né? Então, eu tentei trazer uma definição de algum dicionário bem consolidado, né? Tem esse dicionário Merriam-Webster, né? Que é um dicionário lá do século XIX, que tem uma versão web hoje, mas
que oferecesse uma definição mais concisa do termo web, né? Apesar de que é um termo assim tão comum hoje em dia, que às vezes até de ser tão comum a gente nem para pensar no que ele significa de fato, né? Qual que é o sentido desse termo. Então aqui na definição do dicionário Webster, a web é a parte da internet. Aqui já começa uma coisa interessante de se observar. Geralmente a gente fala, eu vou entrar na internet, né? E aí a gente está vendo aqui que, na verdade, a web, primeiro que a web não é a internet em si, a web é parte da internet. E que, na verdade, seguindo aqui a definição, né? Parte da internet que pode ser acessada, vamos traduzir assim, por um programa especial chamado browser, e que é composta por vários documentos que são linkados, que são ligados entre outros, né, geralmente acompanhado de outro substantivo, tipo uma página web, um web browser, né? Então, o que está dizendo? Que a web é parte da internet e pode ser acessada por um programa e é composta de diversos documentos que são ligados entre outros. Então, na verdade, quando você, né, nas suas atividades corriqueiras, no seu computador, acessando a internet, como a gente costuma dizer, na prática você está acessando a web, né? A internet é o meio pelo qual você está acessando a web. Ela é, digamos, a infraestrutura sob o qual a web está estabelecida, né? Lógico que quando esse termo foi definido e quando o esboço do que a gente conhece hoje como web foi surgindo ali no começo dos anos 90, ela não se baseava necessariamente, não dependia necessariamente da internet, né? Ela funcionava ali, por exemplo, em centros de pesquisa, né? Com o objetivo de divulgar mais facilmente o conteúdo de pesquisa dos professores que atuavam ali, né? Então, mas à medida que isso foi se expandindo para redes cada vez maiores e depois para a internet, e depois com aquele boom que teve ali na metade dos anos 90, sim, web e internet se tornaram coisas meio que misturadas ali, né, nas suas definições. Mas a web é toda a parte de conteúdo, né, por assim dizer, que você acessa a partir da internet, né? Claro, você pode acessar sem internet? Pode, né? Na medida que você traz isso para o seu computador, ou na medida que você tenha um servidor local. Mas web e internet estão associados. Ok. Estando, então, web associada com internet, se eu programo orientado para a web, eu preciso programar também orientado para a internet. Isso quer dizer que vai haver ali implicações na forma como eu programo, porque agora, por exemplo, a gente acabou de citar aqui que para você acessar o conteúdo, você precisa de um programa. E esse conteúdo geralmente está disponível remotamente, em outro ponto do espaço, né, físico, que não o seu, onde você está localizando. Logo, uma programação nesse sentido vai implicar uma comunicação entre dispositivos que estão distantes. Diferente de quando você programa, né, você resolve um problema simples no seu computador, com uma abordagem estruturada, por exemplo, ou mesmo uma abordagem orientada a objetos, mas onde tudo está localizado, tudo está linkado dentro de uma única máquina e tudo depende apenas de um único dispositivo, aqui você vai passar a interagir com mais dispositivos e aí vão ter novas dependências, novas necessidades vão surgir nessas interações. Então, na medida em que você, por exemplo, cria uma linha de código, por exemplo, né, que invoca um procedimento que não está aqui, que está em outro ponto, e esse procedimento vai ser trazido até você por uma rede, e essa rede tem diferentes características, enfim, e quem está vendo esse conteúdo, quem está recebendo esse conteúdo também tem diferentes requisitos, então a programação web passa a agregar aí, nesse ponto, novas necessidades, né? Novas habilidades para você lidar com esse contexto agora diversificado. Estou sendo claro até agora? Sim, tranquilo. Beleza. Talvez vamos lá então, que enfim. Começou a chover aqui agora. Se começar a atrapalhar aí o barulho da chuva, eu fecho a janela aqui. Tá um calor também do caramba aqui. Mas continuando. Então, quando eu falo de programação para esses ambientes web, como eu acabei de citar, como é o foco aqui dessa disciplina, no mercado você vai encontrar esses termos, né, de programação back-end e programação front-end, que nada mais é do que, bom, se eu estou programando para web, estou lidando com páginas web, por exemplo, essas páginas web elas têm
visualmente uma estrutura, né, um design, mas por trás disso existe todo um esquema para fazer que aquilo lá funcione bem, funcione à medida que você clique nas coisas e as coisas apareçam como se espera que aconteça. Então, existe aí uma divisão entre uma parte da programação, por assim dizer, responsável pela forma como os dados são mostrados, pela disposição, pelo design, pelo layout, ou seja, um aspecto um pouco mais gráfico da coisa, que é o que a gente chama de programação front-end, né, do desenvolvimento front-end, e existe um outro aspecto de desenvolvimento, que é chamado de back-end, que é que lida com a lógica, com a parte lógica da coisa. Ou seja, a programação, o grosso de toda a programação, na verdade, se concentra nesse contexto do desenvolvimento back-end, como aqui na própria figura sugere, né? Que ele citou aqui 3 linguagens, por exemplo, C++, Java, PHP, que são linguagens de programação conhecidas, que podem ser aplicadas aqui para o desenvolvimento web back-end, ou seja, no background ali, né? Nos bastidores de uma página web, por exemplo. Enquanto que lá no front-end você tá mais preocupado com o layout da página, o estilo, as estruturas, onde fica cada coisa e certos aspectos de comportamento dessa página. Então, não é muito... Peraí, deixa eu fechar um pouco a janela. Aqui na parte do front-end, linguagens como HTML e CSS nem sequer são consideradas como linguagens de programação, de fato, né? Você tem algo de lógica aqui em JavaScript, mas HTML e CSS são linguagens muito mais de definição de estilo, de marcação. Mesmo assim, essa disciplina contempla uma parte dela para lidar com o desenvolvimento front-end e depois a gente vai lidar com o desenvolvimento back-end, sendo que eu tentei atribuir... Essa transição vai acontecendo daqui para cá, né? Do terceiro para o quarto módulo. E aí eu tentei dedicar mais tempo para o desenvolvimento back-end em um módulo só, justamente porque, não só porque aqui vai estar a programação de fato dessa disciplina, né? Mas também porque aqui também vai exigir muito mais dificuldade, né? Aqui está a maior dificuldade nas atividades que serão realizadas. Mas a gente não vai, mesmo assim, não vai deixar de ver o desenvolvimento front-end, primeiro porque uma coisa depende da outra, né? Você não vai fazer nada back-end sem ter um front-end, e vice-versa até que poderia ser. Você poderia ter desenvolvimento front-end sem ter nenhuma lógica rebuscada por trás. Mas aqui a gente vai percorrer as duas coisas e vocês vão ver que vai ser interessante também percorrer isso, se é que você já não viu isso de alguma forma, né? Se é que você já não, por questão de hobby, já não visitou páginas, já não trabalhou com isso daqui, mas isso também vai agregar, de certa forma, na sua formação enquanto cientista da computação, de diversas formas, né? Vou tentar citar exemplos aqui de como isso pode agregar para você aprender a desenvolver front-end. Então, continuando, no que diz respeito ao desenvolvimento front-end, que é por onde a gente vai começar aqui nessa disciplina, já tinha comentado com vocês por alto na aula passada, mas aqui não tem segredo para quem um dia já chegou a sondar esta área, que existem 3 tecnologias que são alicerces para esse tipo de desenvolvimento das páginas em si, as páginas frontais, né? Digamos que estão de cara ali para o usuário, né? Que são HTML, CSS e JavaScript. Então, onde se encaixa cada um desses elementos aqui? Então, a gente vai ver que o HTML é responsável pela definição, principalmente, né, pela definição da estrutura das páginas, né? Como se fosse o esqueleto, layout, ou agindo como se fosse uma planta. Então, quando você tem uma planta de um imóvel, na planta você não tem informações ali como do tipo a cor da tinta das paredes, ou o tipo de revestimento, o tipo de piso, se vai ser porcelanato, cerâmica, ou o tipo de telhado. Você só quer saber o espaço, como é que ele vai ser aproveitado, onde vai ficar o quarto, onde vai ficar os banheiros, onde vai ficar a cozinha, a sala, etc. Então, o HTML ele age nesse ponto, né? Na definição da estrutura das páginas. A parte de estilo, de definição, como esse eu acabei de mencionar nesse exemplo, de definição de uma casa, fica com o CSS, que é onde você vai definir as cores, alguns efeitos, enfim, a parte mais estética da sua página.
E aí, JavaScript lida mais com comportamento, né? É aqui que eu disse, por exemplo, que você já encontrar algum aspecto de lógica, de programação nesse ponto. Não, nada que necessariamente agregue em termos de conceitos de programação em relação ao que vocês já viram até aqui, né? Em programação 1, 2 e 3. Mas um aspecto de programação que ajuda a definir comportamento que é muito presente por aí, né? Então, quando você, por exemplo, está numa página e leva o mouse, está acontecendo muito isso ultimamente, né? Você está numa página, leva o mouse para fechar, de repente aparece um pop-upzinho, não vá, clique em tal lugar, ou assine nossa newsletter para receber informações, ou quando você clica em algum lugar e aparece uma janelinha incômoda, enfim, que hoje em dia os navegadores te ajudam a bloquear isso, né? Isso é JavaScript atuando, né, na sua página. Então, a união desses três poderes aqui dá luz hoje a páginas muito mais estilosas e interativas, né? Algo que você não via aí. Na verdade, você ainda vê páginas bem estáticas, principalmente, até uma curiosidade, né? Páginas de professores universitários sempre são bem simplificadas. Imagino que é porque eles devem ter muitas atividades para fazer e só querem o básico, né? Já geralmente e também hoje você tem frameworks que ajudam você a configurar isso de maneira mais rápida, né? Mas hoje você consegue, com essa tríade aqui, a construção de páginas muito mais atraentes, né? Visualmente falando. Espera só um segundo que eu vou pegar um copo d'água ali, deixar aqui, já volto. Voltei. Eu não sei vocês, mas na minha época de aluno, esse horário depois do almoço era mais difícil do que o horário de manhã. Eu sinto muito mais sono depois do almoço do que assim que acordo. Eu também. E era um negócio quase que involuntário, assim. Principalmente quando eu comia muito. Eu lembro de umas aulas de mestrado assim, eu não conseguia deixar o olho aberto. E aí eu imagino que um professor deve se sentir ofendido vendo uma cena dessa, né? Mas aqui vocês estão Agora você protegidos, né? pode dizer, né? Como é que é? Agora você pode dizer, né? Se alguém sentiu sono, você pode dizer. Assim, eu queria deixar claro para a professora que não era a didática dela, era meu defeito. Né? Aqui não tem como saber, né? A não ser que você coloque um emoji dormindo aí, mas se você coloca um emoji é porque você não está dormindo, né? É verdade. Tá. Depois eu preciso de um monitor para poder editar esses vídeos e tirar essas conversas desnecessárias daqui. Então, já que a gente vai lidar com o ambiente web para programação, é preciso que a gente entenda aqui o que está envolvido quando eu acesso, por exemplo, uma página web. Por que é bom você entender isso? Primeiro, para você saber o ninho, o nicho onde você está se metendo, né? E talvez você já até tenha visto isso se você já fez redes ou se fez sistemas distribuídos, você deve abordar algo desse tipo, mas geralmente quando se acessam páginas web e pelo fato da web ser parte da internet, ou seja, ela depende da internet para sua distribuição e acesso, então eu dependo de uma estrutura, eu dependo, por exemplo, do protocolo internet, que é o protocolo IP, né? Então, os conteúdos web espalhados em servidores pelo mundo inteiro são acessíveis a partir de endereços IP. Mas, muito sabiamente, alguém identificou que acessar conteúdo web por endereços IP é inviável, porque me implicaria em ter que decorar, né, uma série de números que seriam confusos ao longo do tempo. Né? Então,
criou-se a opção de você definir URLs, né? Onde cada URL, na verdade, estaria associada ao endereço IP específico do servidor que contém o conteúdo que você quer acessar. Ora, não é uma substituição, na verdade, é uma associação, né? Então, se o usuário digita lá example.com, o trabalho que deve acontecer nesse meio tempo é de se traduzir example.com para o endereço IP específico do servidor que contém o conteúdo do site example.com. E aí entra em ação o servidor, o sistema, vamos chamar por enquanto o protocolo DNS, né? Porque isso engloba serviços e protocolos, né? Então, muitas vezes, se essa informação já contém no seu computador, o que na maioria das vezes acontece, porque na maioria das vezes você só acessa páginas que você... o conjunto de páginas que você mais acessa, né, se repete ali. Mas, quando você não possui localmente esse endereço, no seu cache DNS, não possui o endereço IP correspondente à URL que você está digitando, entra em ação um serviço de DNS que engloba aí boa parte da internet. Se vocês já viram isso, eu estarei falando coisas repetidas, mas o serviço DNS ele trabalha numa forma hierárquica, né? Então, por exemplo, quando eu estou procurando por endereços.com, primeiro ele acessa uma hierarquia de servidores DNS que é chamado de raiz, né? DNS Root Name Server, que são A, B, C, D, E, F, se eu não me engano até o F, são 6 servidores DNS, na verdade não são 6, né? Por exemplo, o servidor A tem vários espalhados que correspondem ao A, o B vários espalhados que correspondem ao B. Enfim, eles acessam essa hierarquia dizendo, olha, eu quero saber onde é que eu acesso servidores.com. Servidores de nome cujos endereços terminam com .com. Se o próprio servidor root já tiver essa informação, ele já devolve. Se não, ele vai devolver o endereço do servidor DNS que possui endereços.com. Daí ele vai fazer uma nova chamada para esse servidor, para um desses servidores que possui endereços.com. E aí ele vai falar, olha, eu quero o example.com. Se o name server tiver essa informação, se esse name server nessa segunda hierarquia tiver essa informação, ele já devolve para ele. Se não, ele vai devolver para ele um outro servidor que provavelmente que vai ter essa informação de qual que é o endereço correspondente a example.com. Então ele viria aqui, por exemplo, esse name server aqui do topleveldomain.com, falaria, olha, eu não tenho, mas o servidor chamado Route 53 tem. Então ele passaria essa informação para ele e ele procuraria, oi servidor da Amazon aqui, quem é example.com? Daí ele responderia para ele aqui, que example.com é 192.0.244, e aí, finalmente, essa informação chegaria para cá. Lógico que para o usuário final, ele não viu essa interação, né? Ele mandou uma requisição e recebeu a resposta. E aí, finalmente, ele vai poder fazer uma requisição na direção do servidor que possui essa informação. E aí, ok, se eu tenho o endereço IP desse servidor, eu vou conseguir encontrar esse servidor na internet, se ele estiver disponível. E aí, finalmente, entra em ação aqui um outro protocolo, que é o protocolo HTTP, que vai começar a fazer solicitação do conteúdo gradativamente, né? Até que toda a informação seja armazenada no computador local e interpretada aí pelo seu usuário. É claro que hoje em dia isso aqui não é assim, não é centralizado, como eu descrevi aqui, né? Tanto cada um desses servidores aqui, eles estão distribuídos e eles têm balanceamentos de carga para ajudar a controlar as milhões de requisições, as bilhões de requisições que acontecem num dia, quanto o próprio endereço de example.com não vai ser mais um endereço único, né? Na maioria das vezes, dependendo do tamanho do site. Vai ser, muitas vezes, também um balanceador de carga aqui, por exemplo, da Amazon, que vai fornecer, por exemplo, o endereço IP do servidor web dessa página que tiver menos carregado, menos chamadas, né, para cima dele, para poder permitir que ele atenda requisições de maneira mais tranquila. Então, mas, em essência, é isso. Você busca por uma URL, o servidor DNS, o protocolo DNS resolve esse endereço para você e, na sequência, uma requisição HTTP enviada na direção do endereço IP que você solicitou
para te devolver conteúdo HTML, né? Em essência, e o que vier junto com ele além disso. Ok? Tudo bem até aqui? Sim, tranquilo. Beleza. Então, continuando aqui. Então, quem são os atores, os principais atores envolvidos aqui nesse processo que eu acabei de descrever, né? Bom, do lado do usuário final está o popular browser, que é o software pelo qual as pessoas acessam páginas web. E qual que é a importância do browser nesse processo? Eu coloquei aqui o que é importante falar agora, né? Que a importância do browser é em relação à sua compatibilidade, né? Principalmente no começo da internet, no começo da web, na verdade, havia muito isso, e até certo tempo atrás a gente ouvia falar muito disso, né? De que certas páginas não abriam certos sites. Ou seja, era até muito comum você encontrar no final de páginas assim escrito melhor visualizado no navegador tal, né? Isso tem diminuído cada vez mais, mas aqui está um dos fatores que eu estava mencionando como sendo uma das preocupações do programador para essa área, né? Com relação à compatibilidade do conteúdo que ele está provendo, desde o back-end até o front-end, né? E vice-versa. Se isso é acessível a qualquer tipo de browser que quer acessar aquele conteúdo. Então, aqui uma das primeiras importâncias desse ator que está envolvido nesse processo que eu acabei de descrever. Esse browser é acessado a partir de um dispositivo, que também tem configuração, que também pode ter configuração diferente em termos de tamanho, em termos de capacidade de processamento, em termos de sistema operacional, né, em termos de memória e etc. Então, essa também é uma preocupação hoje, e cada vez mais com a diversidade de equipamentos, na hora de você desenvolver aplicações, enfim, que se fundamentam a partir da internet, aplicações web. Isso é acessível, isso é visualizável, né? Isso pode ser experimentado a partir de qualquer tipo de dispositivo, isso é adaptável para qualquer tipo de dispositivo. E numa ponta, né? Aqui browser e dispositivos que acessam browser estão numa ponta, na outra ponta estão os servidores web, né? Que são os computadores que estão hospedando o conteúdo que eu quero disponibilizar via internet, que são as páginas web. Então, outra importância que reside aqui, nem tanto nessa disciplina, mas que você também tem que levar em consideração em alguns aspectos, é qual que é a topologia dessa comunicação, né? Dessa arquitetura de comunicação que envolve um dispositivo se comunicando com o servidor. Esse servidor é centralizado? Se ele é centralizado, então ele é um ponto único de falha, por exemplo, né? O link de acesso a ele é grande o suficiente para lidar com uma variação de demanda pelo conteúdo disponibilizado a partir dele, né? Ou a capacidade de processamento dele também é capaz de lidar com variações na demanda. Claro, são aspectos de projeto que não necessariamente estão orientados para essa disciplina, mas que vão guiar algumas outras decisões que vocês podem tomar. Por exemplo, olha, isso daqui é custoso, por exemplo, esse processo aqui que eu estou criando, ele funciona bem aqui, sei lá, para 1000 requisições por segundo, mas se forem 10.000 requisições por segundo isso aqui pode não escalar, né? Então, por quê? Porque o servidor que eu estou utilizando, ele, enfim, é limitado. Então, veja que nas duas pontas, tanto, mais uma vez, back-end quanto front-end, algumas decisões precisam ser tomadas considerando o todo. Algo que, em etapas de programação anteriores, de disciplinas anteriores, você nem imaginava, nem pensava, né? No máximo, você pensa ali, por exemplo, quando você está programando, sei lá, em C, em C++, gerar um executável próprio para cada sistema operacional, por exemplo, ou quando você programa ali em Java, né, que você já tem uma portabilidade maior, porque a máquina virtual pode ser portada em diferentes sistemas operacionais. Mas aqui você já vai ter isso quase que obrigatório. Você sempre vai programar, você deve considerar digamos, existe até um termo para isso, que agora eu esqueci, um termo que define essa questão de adaptar-se a diferentes condições de uso daquilo que você está criando. Esqueci, se eu me lembrar eu falo aí depois. Bom, dito tudo isso até aqui, desde já adianto que a gente vai começar pelo HTML, né?
nessa parte do desenvolvimento front-end. E a gente deve gastar as próximas 2 semanas trabalhando com o mais, digamos, o mais diretamente necessário aqui, já que a gente vai precisar de HTML. Isso quer dizer que a gente vai aprender tudo o que é necessário para toda a disciplina de HTML? Não necessariamente. Pode ser que pode ser que a gente vai ter que agregar novas informações, novas tags, novos dados sobre HTML mais adiante, mas não tem problema nenhum. O que a gente precisa entender aqui é com relação à definição de uma estrutura de página e do sistema de hiperligação, do layout, etc. Então, o que é HTML? HTML é uma sigla para Hypertext Markup Language, né? Então, linguagem de marcação de hipertexto. Bom, vamos começar pelo hipertexto. O que é um hipertexto? O hipertexto nada mais é do que um texto que agrega dentro dele outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons e ligação ou hiperligação para outros hipertextos. Então, um hipertexto é um texto que contém som, imagem, texto puro, né? Palavras e possibilita também a ligação com outros textos. Então, isso aqui data da origem da web, quando Tim Berners-Lee, né, que é o pai da web, quis, como eu tinha mencionado no começo, criar uma forma facilitada de poder divulgar o conteúdo de sua pesquisa, das pesquisas dos outros professores e linkar, né, e tornar mais fácil a ligação entre elas. Um uso parecido disso já existia, né, mas ele facilitou de uma forma, por exemplo, né, ligação entre uma página e outra. Ligação entre uma página e outra não depende de uma ligação bidirecional, ou seja, para eu ligar a minha página com a página do Google, eu não preciso fazer com que o Google ligue a página dele à minha, basta que eu ligue a dele e pronto, né? Até antes disso, algumas tecnologias, para fazer ligação, precisava dessa concordância de ambas as partes. Então, uma das coisas que o Lee melhorou foi nesse sentido, né? De permitir uma hiperligação apenas em um sentido. Então, hipertexto nada mais é do que o conteúdo de uma página que permite você colocar conteúdo multimídia e ligar essa página com outras páginas. E aí, essa consequente ligação de páginas com páginas criou a web. Web é teia em inglês, né? Então, criou-se uma teia de conteúdo. Foi se expandindo, expandindo. Hoje você tem aí uma teia enorme, né? Às vezes você se perde, né? Esse é um dos... A web facilitou muito a procrastinação, né? Porque você está ali, às vezes, num lugar, de repente você vê um link, daí clica no outro, clica no outro, clica no outro, de repente você passou 2 horas, você não trabalhou, e você já está muito longe do objetivo inicial que você começou, né? Então, entenderam o que é hipertexto? Dá um joinha aí se vocês entenderem. Ou um joinha para baixo, dá um dislike se você não entender. Beleza, só para saber se está funcionando mesmo. E se vocês estão acordados também. Então, é uma linguagem de hipertexto. Então, explicamos o que é hipertexto. E o que é marcação? Por que ela é uma linguagem de marcação? Bom, uma linguagem de marcação é uma linguagem que define, que indica a abrangência do que você quer fazer dentro do seu hipertexto. Ok, eu tenho um hipertexto, que pode ser só palavras, pode ser figuras, pode ser imagem, pode ser som, etc. Então, a marcação vai me indicar ali ou a delimitação do que eu quero fazer dentro daquele hipertexto que está sendo digitado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma marcação numa palavra, eu quero marcar uma linha, um bloco, uma imagem, né? Marcar com o quê? Ora, por exemplo, dar um destaque, colocar dentro de uma caixa, colocar dentro de uma tabela, colocar um hiperlink. Então, você adiciona mais definições em cima do seu hipertexto a partir de marcações. Então, linguagens de marcação sempre existiram, né? Por exemplo, LaTeX, né? Não sei se vocês já viram LaTeX. Alguns falam LaTeX, LaTeX, enfim. É uma linguagem de marcação que você utiliza para definir textos, né?
ver. Deixa eu pegar um exemplo aqui de uma linguagem de marcação. Então, o LaTeX, por exemplo, é uma linguagem de marcação que define aqui, por exemplo, olha, aqui é a seção da introdução, por exemplo, né? Aí, se algum ponto eu quiser colocar um itálico em alguma coisa, um negrito em alguma coisa, então, por exemplo, eu quero colocar um itálico aqui. Então, ele marcou esse texto aqui com uma marcação que indica que esse texto tem que vir em itálico. Na sequência, se eu compilar isso daqui, ele vai interpretar isso daqui com a forma como foi marcado aqui dentro. Então, tem dois processos. O processo da marcação do seu texto com o processo da interpretação do que aquela marcação quer dizer, né? Então, você já tinha linguagem de marcação, você sempre teve linguagem de marcação, e o HTML adotou essa estratégia de também ser uma linguagem de marcação. E daqui a pouco a gente vai ver como ela marca, de fato, né? E, por último, HTML é uma linguagem. Como eu falei, não é uma linguagem de programação, porque não envolve lógica ali dentro, né? Mas é uma linguagem porque está dizendo que as marcações utilizadas devem obedecer uma regra de utilização. Não é essa bagunça toda, você marca do jeito que você quiser, com o nome que você quiser. Na verdade, até que era. Era uma bagunça isso aqui, porque cada um inventava as marcações que quisesse, enfim, e aí você não tinha uma padronização. Mais ou menos como a XML, né? XML é uma linguagem de extensão, o X é de extensão, então você pode definir o nome das suas marcações, o que você quer marcar, a abrangência do que você quer marcar. Mas HTML, até antes de haver uma padronização, as marcações tinham cada um um nome diferente, o que quer dizer, por exemplo, que cada browser muitas vezes conhecia um conjunto de marcadores e outros não, e aí dava muito mais incompatibilidade do que tem hoje, por exemplo. Mas recapitulando, HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, é uma linguagem porque você deve obedecer regras de utilização dela, é de marcação porque você usa de tags, né, de marcadores para definir o que você quer realizar dentro do seu texto, e é de hipertexto porque permite você adicionar palavras, imagens, sons e ligações para outros hipertextos. E aí um breve histórico aqui de HTML, só uma passagem rápida aqui para onde a gente está hoje, né, que é no HTML5, é que até meados de 1997, como está dizendo aqui, não haviam padrões, né? Então, o próprio Tim Berners-Lee definiu os primeiros padrões de HTML, isso foi evoluindo, foi sendo facilitado, mas todo mundo que queria publicar alguma coisa, publicava quase que o seu próprio HTML ali. Até que ali para meados de 97, 98, fundou-se um consórcio, o World Wide Web, né, o W3C, um consórcio que definiu o HTML4, 4.01, dentro de um padrão, e a partir daí ele passou inclusive a seguir, a fazer parte do ISO, né, que é aquele órgão padronizador internacional. Mesmo assim, essa W3C, além de manter o HTML 4.0 aqui, também começou a trabalhar no XHTML, que eles definiam como sendo uma evolução, né? O sucessor do HTML. Cansados de uma definição, né, de uma manutenção lenta, né, da dedicação da W3C sobre o XHTML e do suposto abandono dele sobre o HTML4, algumas empresas que construíam softwares, que construíam browsers, fundaram a Watwig, né, que ajudou a evoluir o HTML, né, e não o XHTML. Depois de um tempo, a W3C meio que deixou de lado o XHTML e se uniu ao Watwig aqui para evoluir o HTML, e aí, a partir de 2011, surgiu o HTML5, que é considerado ainda uma linguagem em desenvolvimento, né, mas que tem guiado aí, e tem ajudado, inclusive, na padronização, né, no número cada vez menor de variedades de marcação, de linguagem de marcação para hipertexto. Então, a partir do HTML5, isso aqui foi se tornando cada vez mais unificado e centralizado numa linguagem de marcação mais específica e não
E os problemas de compatibilidade foram sumindo, né, cada vez mais. No que diz respeito a HTML5, né? HTML, em geral. Então, só para você ter uma ideia aí da linha do tempo e de onde a gente está, né, em relação à versão do HTML. Por isso que talvez você já tem um tempo, né, que se fala de HTML5, né, pelo menos a partir de 2011, né, e é porque, de fato, eles têm evoluído a versão 5 até hoje, né? Eles não lançaram uma versão 6, por exemplo, né? Eles estão sempre trabalhando com melhorias para a versão 5, desde essa época. Bom, dito que HTML é uma linguagem de marcação, vamos conhecer os marcadores principais. Primeiro, uma anatomia de uma tag, né? Do que é uma tag, do que é um marcador HTML. Eu queria que isso aqui ficasse em tela cheia, que isso aqui sumisse. Deixa eu ver se... Sempre quando acontecem essas coisas básicas assim, durante uma aula, eu não sei resolver porque eu fico nervoso. F11, peraí. Eu vou dar um ESC e vou tela cheia de novo. F11, também não. Display settings, também não. Show taskbar. Show taskbar mostrou no outro, mas não mostrou no meu, mostrou no outro monitor. Enfim. Devia ter visto isso antes, mas vamos lá. Então, toda tag HTML é composta por um símbolo de menor, um símbolo de maior, onde dentro dela tem o caractere que representa aquela tag, né? O que aquela tag faz, de fato. Então, o que ele está dizendo aqui, que está oculto, é os caracteres dentro, né, dos brackets aqui, dentro dos marcadores menor, maior, indicam o propósito daquela tag. Né? No caso, P para parágrafo, né? Então, o que ele está dizendo aqui, por exemplo, na tag acima, o P significa que é uma tag para definir um parágrafo. Ok. Essa é uma tag que ele chama de tag de abertura. Bom, se é uma tag de abertura, então existe também uma tag de fechamento, né? Essa é uma tag de fechamento. Então, toda tag de fechamento tem um barra e o símbolo da tag que foi aberta, no caso, né? Tag de fechamento. O símbolo é essa barra aqui normal, né? Então, esse esquema de fechamento aqui, ele é hierárquico. Então, se você abriu uma tag e depois abriu outra tag, se abriu uma primeira tag e abriu uma segunda tag, você não pode não pode fechar a primeira sem fechar a segunda. Daqui a pouco eu vou falar o que eu estou dizendo, né? Se ficou confuso. Então, é hierárquico. E também não quer dizer que toda tag que existe em HTML tenha um fechamento. Algumas tags nem precisam de um fechamento, elas só necessitam de uma tag de abertura mesmo. Uma tag de abertura já é o suficiente para ela. Outras, a maioria delas precisa sempre abrir a tag e fechar a tag. Ok, hoje com editores de texto mais modernos, você não tem tanto problema com relação a isso, né? Mas é só você pensar na programação que você já aprendeu até hoje, do abrir e fechar de chaves, por exemplo, né? Da preocupação que você tem que ter com abrir e fechar chave. E, mais uma vez, e aqui também isso é tão importante, a questão da indentação, né? Pelo menos no pouco que eu vi ali de programas na aula de segunda-feira, de alguns programas que eu vi, não era não é ainda parece uma prática consolidada entre vocês identar o código, né? Deixar ele bem organizado, tipo abrir uma chave, o que vem dentro vem recuado à direita e por aí vai. Mas tanto aqui quanto na programação que vocês, as programações 1, 2 e 3, é importante você utilizar da indentação, né, desse recuo sempre que você abre uma tag ou abre uma chave, porque isso torna o código sempre mais legível. Daqui a pouco eu vou mostrar do que eu estou falando também. Eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando. Né? Bom, fora a tag, uma vez definida uma tag, você tem também atributos dessa tag. Essa tag pode ter atributos, né? Esses atributos não são fixos. Não quer dizer que toda tag vai ter os mesmos atributos. Então, cada tag pode ter atributos diferentes. Por exemplo, essa tag aqui P tem um atributo chamado lang, que está definido aqui qual que é o idioma do texto que ela está compreendendo, né? O texto que ela está abrangendo. Então,
eu estou dizendo que o texto, parágrafo em inglês, circulado pela tag P, é um parágrafo, e é um parágrafo cujo idioma está escrito em inglês. Então, lang é um atributo da tag P, é um atributo da tag P. Né? Claro, você vai encontrar ele muitas vezes em outras tags, né, que vão ter, mas eu estou querendo dizer que esses atributos não são fixos. Então, todo atributo tem o nome do atributo e tem o valor do atributo, que deve sempre vir em aspas, podem ser aspas simples ou duplas, certo? Ou pode até ser, dependendo, aspas simples é duplas, né? Você pode ter um caso de ter aspas duplas por fora e aspas simples por dentro também. Bom, apresentada então a anatomia de uma tag, aqui está a estrutura básica de um documento HTML com tags básicas, né? Não sei se eu vou... Deixa eu passar para cá, depois eu volto ali. Então, você tem pelo menos duas tags, dois tipos de tags que são, digamos que, obrigatórios, vamos assim dizer. Né? Eu vou falar obrigatório entre aspas. Pelo menos a tag HTML é obrigatória. Né? A tag HTML vai indicar para você que a partir daquele ponto você vai começar um documento HTML. Né? É o que ele está dizendo aqui. Né? A tag de abertura HTML indica que qualquer coisa entre ela, a tag de abertura, e a tag de fechamento da HTML é um código HTML. Então, é claro, se você está trabalhando com HTML, esse é o seu ponto de partida. A tag body indica que qualquer coisa entre a abertura e o fechamento dela faz parte do corpo do seu site. Né? Então, veja que aqui nesse exemplo, por isso que eu falei que daqui a pouco eu volto lá, porque lá tem tags que aqui não tem. Depois da tag body, tem o conteúdo, né, o corpo do site de fato. Então, você tem, por exemplo, duas tags aqui, H1 e H2. H1 é de header, né, de cabeçalho. Então, heading, né? Quando você quer definir um texto dizendo que esse texto é o título, por exemplo, do seu texto. Então, você tem H1, H2, H3, até o H6, se eu não me engano, que podem indicar, por exemplo, hierarquias de conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho um texto com tag H1 e eu tenho depois, na sequência, um texto com tag H2, supõe-se que é um texto que está contido dentro desse outro texto aqui, por exemplo. Né? Parecido com a forma como você, por exemplo, organiza textos no Word. Né? Tem a seção, a subseção, o capítulo, o subcapítulo, as tags H1 e H2 e por assim diante, e assim por diante, elas indicam justamente essa hierarquia de título, de titulação de uma seção. E a tag P, como a gente já viu falado, ela define um parágrafo. Né? Então, essas são as tags mais básicas. E aí, fora estas, né, se eu tenho o corpo, né, de um texto, de um texto HTML, de uma página HTML, eu também posso ter a cabeça desse corpo. E é na cabeça, por exemplo, que você define o título dessa página HTML, que é justamente o que vai lá na sua barra de título da sua janela. Né? Então, aquilo que fica exposto, antigamente ficava, né? Antigamente você deixava suas janelinhas abertas aqui embaixo. Estou ficando velho, mas enfim, você ficava suas janelinhas aqui embaixo com o nome da página que você estava. Né? Agora, hoje que eu fui reparar que isso já não acontece mais. Mas aí, enfim, é aqui que o seu professor via que você estava no Orkut, por exemplo, enquanto você estava dando aula. No caso, na época do Orkut, eu era aluno, que diga-se de passagem, ok? Continuando, então. Então, já que a gente já viu aqui os principais tags para se criar uma página, vamos, então, criar uma página. Né? Vamos criar nossa primeira página aqui, basicona, com conteúdo simples. Quais são os ingredientes, então, para você criar uma página, a sua primeira página na web? Né? A primeira de quem é o primeiro aí, né? Se você já nunca se aventurou nisso aqui. Bom, você vai precisar de um browser, você vai precisar de um editor de textos, e por enquanto é só isso. Né? Com relação à indicação de um editor de textos para fazer isso, tem o Sublime, que é um bom editor de texto, só que, se eu não me engano, ele é pago, né? Fica piscando uma janelinha lá. E aí, recentemente, um colega meu me recomendou o Atom. Eu não sei se vocês conhecem, deixa eu ver se eu instalei ele aqui. Primeiro, qualquer editor de texto serve.
ok? Qualquer editor de texto serve. Mas editores de textos mais tipo Atom, tipo Sublime, eles te ajudam no sentido de que eles vão deixar as tags coloridas, para você saber que você realmente está usando uma tag da linguagem ou não. Né? Parecido com aquilo que eu tinha mostrado na aula anterior lá sobre você salvar um documento para você saber, para o sua codificação ficar destacada à medida que você vai digitando. Né? Deixa eu abrir ele aqui, mas faça o seguinte. Espera aí, só um segundo. Deixa eu abrir aqui. É só, se você quiser instalar o Atom, vá na bloco de notas raiz. Então. Atom. A primeira, você digitou Atom, é a primeira opção aí de download. Ok. Agora eu tô achando estranho porque eu instalei ele e não tô achando ele aqui na minha lista do menu. Será que foi uma versão portável dele que foi instalada? Eu vou instalar de novo. Não tô fazendo nada, né? Pera aí, gente, o negócio aqui deu uma travada. Acho que eu vou começar a fazer essas aulas pelo YouTube. Aí eu vou habilitar o Super Chat para você fazer doações para eu comprar um computador com a memória melhor. Mais uma coisa aí para o monitor cortar do vídeo. Que vai que alguém leva a sério isso e me denuncia. Eu tô tentando, faz hora que eu tô tentando clicar no chat aqui para ver o que vocês estão digitando nem isso tá abrindo. O Miguel tá falando Atom, não. O que você tem contra o Atom, Miguel? Ah, tá. Tem o CodePen também. Uhum. Sim, sim. Bloco de notas. Ah, o Vitor falou que o professor Max usa esse Atom. Foi o professor Max que me indicou o Atom também. Só que ele bruxariosamente sumiu daqui. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu tô igual, enfim, VS Code para quase tudo. Esse VS Code eu fui conhecer com vocês aqui. Eu vou usar um outro aqui, que é o Notepad++, só falta ele sumir daqui também. Essas piadas internas eu não... Nossa, tá horrível aqui, peraí.
Aguenta um pouquinho, estou resolvendo aqui. Então, ontem eu ferrei meu Linux, por isso que eu não estou também lá. E aí eu preciso atualizar lá antes de voltar a usar ele. Pronto, fechei aqui, agora vai. Aqui tem coragem, vou usar o Notepad, só de raiva também. Depois que eu descobri como é que aumenta a tela aqui. Vamos fazer então aqui, né? Já que, enfim, vai com mais emoção, né? Então vamos lá. HTML barra HTML. Então, nesses editores modernos, você digita HTML, dá um Enter, ele já cria toda a estrutura, né? Todo o corpo básico do HTML. Aqui, já que estamos aqui, né? Vamos começar pela head. Barra head para fechar. Body para fechar. Pronto. Isso aqui você já tem sua estrutura básica aí da sua página, né? Aqui no head você tem o título. Você pode colocar o título. Então, title. Barra title. Aqui dentro das tags você coloca o título da sua página. Um clássico aqui. Palmeiras. Agora, dentro do body, vem o conteúdo da sua página que você pode colocar, por exemplo, como um título H1. Fechando a tag aqui H1. Colocando um título aqui para ele. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Minha primeira página HTML. Vou salvar. Salvar no lugar aqui. Deixa eu ver, acho que tem uma pastinha para essas coisas. Bom, index.html. Index é o nome de toda a página principal, que você deve colocar, né? HTML é o formato. Então, todo o diretório central, todo o diretório principal deve conter uma... Agora o Atom abriu aqui, do outro lado. Todo diretório deve conter uma página index, que é a página que vai ser invocada quando você enviar uma requisição HTML. Então, ela tem que chamar sempre index, né? A página principal do seu site. Vamos salvar. Daí, vou colocar algum outro texto aqui. Esta disciplina será... Salvei de novo. E vamos testar ela agora, né? Vamos abrir.
pasta onde eu salvei ela. Foi esse aqui? Não, foi aqui. Primeira página, index.html. Pronto. Olha que lindo. Você já pode criar sua primeira página aí. Eu sei que você já deve estar acostumado com isso daqui, mas, enfim, queira ou não, dá uma emoção, né? Quando você faz uma coisa a primeira vez. Então, ou seja, tem que ser um Hello World, né? Para você batizar aqui. Primeira página. Pronto. Sua primeira página HTML está pronta, né? Dá para você colorir, itálico, fazer outras coisas visuais? Dá, mas hoje isso é mais papel do CSS, né? Dá para você fazer isso com HTML, mas o CSS hoje é responsável pela definição de estilos da página. Depois, mais adiante, eu devo mostrar também algumas ferramentas que facilitem a atualização de página, para você não ficar, por exemplo, faz uma modificação, vai na página e atualiza, né? Onde ele pode atualizar automático toda vez que você atualiza, faz alguma modificação na página. Mas, por enquanto, isso é suficiente para você. Eu tinha falado também da indentação e não fiz, né? Então, é bom você colocar sempre uma indentação aqui, por exemplo, para dizer que isso está dentro disso, isso está dentro disso, enfim. Aqui, acho que nessa do body nem é tanto o caso, né? Mas, enfim, se tiver uma lista, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é bom você usar de indentação. Então, vamos continuar ali. Alguém tem alguma dúvida, por enquanto, disso aqui? Eu tenho. Diga aí. Eu queria perguntar, tipo assim, quando for, tipo, head ou H1, são diferentes tipos de tamanho já pré-definidos? Exato. Os H1s, por exemplo, os Hs, eles têm tamanhos pré-definidos, né? Vamos até fazer um teste aqui dos Hs. Vou aproveitar a sua pergunta. H1 está aqui. Deixa eu aproveitar aqui o... Não, vamos fazer com emoção aqui. H2. Heading 2. Vou copiar aqui. 3, 4, 5, 6. Só tem até o 6, no caso. Se não me engano, sim. 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2. Viu aí? Entendi. Então são tamanhos padrão. Se quer diferente, quer colocar um tamanho de fonte diferente, aí tem. HTML você consegue mudar tamanho de fonte também, mas você também tem, no CSS você vai conseguir mudar o tamanho de fonte. Coloca uma tag, como é que é? Para comparação com os títulos. A tag de texto normal? Tá, sim. Boa, entendi o que você está falando, eu acho, né? Por exemplo, heading 2, P, né? Texto do H2. Heading 3, P, texto do heading 3. É isso que você está dizendo, Samuel? É para comparar, né? Acho que eu até esqueci de fechar aqui. Comparar, isso mesmo. Certo. Então, o que eu fiz? Tá vendo? Assim, outro motivo, ok, já fizemos aqui no Notepad, mas outro motivo de usar um editor é visualmente, né? Você olha aqui, parece uma coisa só, tudo plano, né? Você não consegue diferenciar o que é tag do que é texto. Daqui a pouco eu mudo para o editor e a gente vê melhor isso que eu estou falando. Mas o Samuel disse para usar a tag P aqui justamente para você comparar, né? O que é a diferença de nomear um cabeçalho, né? Nomear uma cabeça de um texto e do texto em si, né? Então o P, ele deixa o texto normal e futuramente você pode editar esse texto, mas os Hs deixam o texto com cabeçalho. Professor, por que o Hello World você não colocou dentro de uma tag? Deixa eu agora lembrar onde é que estava o Hello World. Então, o Hello World sem tag ele também fica. Quer ver? Vamos colocar aqui de novo, né? Primeira página. Hello World. Texto do H2 e embaixo de texto do H2 Hello World, né? Veja. Hello World, sem tag nenhuma IP, não mudou nada, né?
Mas então, qual que é a diferença de ter usado o P e não ter usado? A diferença no futuro é que, por exemplo, todo o texto que vier aqui dentro de P pode ser formatado de uma vez só com os atributos aqui de P, por exemplo. Ou quando vocês aprenderem CSS com uma referência aqui a esse parágrafo específico. Então, tudo que vier dentro dessa tag P é editável dentro dessa tagzinha P aqui específica. Enquanto que esse texto aqui não tem nada, então ele tá bruto, né? Então, mesmo se eu quiser editar futuramente esse texto, eu quiser colocar alguma informação a mais nesse texto, eu vou usar uma tag específica, ou a tag T, ultimamente também tem a tag article, são tags novas, tag div. Aí o Arthur está perguntando qual que é a diferença de utilizar a tag doctype HTML. Tá, aproveitando então a pergunta do Arthur, eu vou abrir esse texto aqui no editor agora. No editor, no Atom, não é? Ele abriu aqui agora, milagrosamente. Só um segundo. Aqui. Então, aqui agora eu estou dentro do Atom e ainda sem indentação, né? Tá tudo meio plano assim, mas pelo menos agora as tags já tem uma corzinha, você já sabe o que é tag e o que é texto. O Arthur perguntou sobre a doctype. Quando você vem aqui, por exemplo, vou criar um arquivo novo aqui e já vou salvar esse arquivo no mesmo lugar que eu salvei. Vou chamar de página2.html. Como eu estava falando da importância de utilizar um editor desses modernos, né? Por exemplo, aqui no caso, se você digitar HTML e dar um Enter, pronto, ele já criou todos os blocos básicos, né? Os blocos de código básico para você utilizar na sua página, né? A tag HTML, o head, o body, né? Aqui já tem o espaço do title também. E aí, quando você digita e cria o seu código, o seu texto, suas tags básicas aqui da sua página, ele inclui essa tag aqui, doctype HTML. Tem um termo que eu vi na explicação dessa doctype, que é o navegador entra no modo, agora eu não lembro se é Quirk ou Quark, enfim. Ele estava dizendo assim, que quando você inclui isso daqui, você está dizendo para o seu navegador, o seu navegador ele lê as linhas top-down, né, do começo até o fim. Então, quando a sua primeira linha está aqui, você já está deixando claro para o seu navegador que o navegador vai estar lidando com um documento HTML. Então, isso é para questões de compatibilidade, certo? Então, assim, você está deixando claro de início que o tipo de documento é um documento HTML. Agora, tem um termo que ele utiliza para quando você não utiliza esse termo, né? Para quando você não utiliza essa tag, que quando você não utiliza essa tag, o seu navegador, quando lê a página, entra nesse modo. Aí eu só esqueci desse texto. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Eu vou dizer o que esse texto significa. Isso, o Miguel está falando que você pode, por exemplo, indicar as versões do HTML que você está utilizando nessa tag. Eu só quero recuperar o nome desse termo que ele utilizou para definir o modo que seu navegador entra quando ele não lê nada disso e já começa a ler as tags HTML para baixo, né? Já trago para vocês isso daí. Deixa eu ver o que mais que faltou. Então, obrigado aí, Miguel, pela contribuição, né? Você pode indicar as versões do HTML que você está utilizando nessa tag aí. Então, você pode, por exemplo, colocar aqui HTML5, né? Já dizendo que você está usando HTML5, por exemplo, né? Deixa eu ver o que ficou faltando aqui. Tá. Eu ia deixar para falar, então, hoje sobre listas e também sobre links e sobre imagens, certo? O que a gente vai ver por hoje seria isso.
listas, né? Listas é a possibilidade de você fazer, por exemplo, o que a gente está vendo aqui, né? Listas aqui com bullets, né? Listas com bullets ou listas com números. Então você começa uma lista em HTML usando o L para não ordenado, ou seja, uma lista que não vai colocar numeração nela, ou contrário, né? Desculpa. A ordenada você vai ter uma lista com numeração, então a OL, né, de ordered, você vai ter listas ordenadas com numeração, e o L, listas não ordenadas, né, sem numeração, usando apenas bullets. E dentro dessa lista, cada item da lista vai ter um LI, né, de item da lista, list item, né? Então, mais uma vez, se você está num navegador, num editor de texto como esse aqui, por exemplo, você rapidamente faz uma lista dessa, digitando, por exemplo, quer fazer uma lista não ordenada, né? O L. Você digita o L, não precisa nem usar o menor, né? Digita o L, dá Enter, pronto. Ele já cria a tag para você, o abrir e o fechar dessa tag. E aí, cada item dessa lista, bom, list item, né? LI, pronto, aí já tem o item da lista. Sei lá, item 1. Você me mutou, Leonardo? Foi sem querer, professor. É porque tá tendo uma outra. O professor de cálculo 1, ele fez uma chamada junto e me perguntou um negócio aqui, daí tava dando retorno da sua aula. Ah, entendi. Entendeu? Na real, essa aula de cálculo 1 não era para ter sido hoje, né? Na real. Mas é por conta que teve uns problemas no equipamento dele lá. E aí ele me perguntou um negócio aqui, você tava falando na hora, sem querer, eu apertei. Desculpa aí. Entendi. Eu acho que quando você faz isso, você multa para todo mundo, né? Eu achei que eu tava mutando só para eu não escutar e poder responder ele. Entendi. Ah, mas tá bom, desculpa aí. Não, tranquilo. Então vamos lá. Item 2. Aí, beleza. Eu quero fazer um subitem do item 2. Então, é só você abrir uma lista ordenada, não ordenada dentro da lista ordenada, da lista não ordenada, e criar um novo subitem dentro dela. Colocar assim, item 2.1. Um item 2.2. Aí se eu quero voltar para a hierarquia anterior, né? Eu volto para cá. LI, item 3, LI, item 4. Então, aqui está a importância do que eu tinha falado agora, com relação à indentação, né? Essa indentação, ela te confere. Para o seu navegador, isso não importa. O seu navegador não quer saber o que está dentro do quê. Não é como o Python, por exemplo, né, que a indentação importa, né? Se você não identa, ele não sabe o que está dentro do quê. Mas, para você, semanticamente, né, o código se torna muito mais significativo para você à medida que você bate o olho nele e vê. Isso é importante, principalmente com relação à portabilidade desse código, a você legar esse código para outros, né? Claro que aqui a gente está bem simplificado ainda, mas entendam, né? É muito mais intuitivo de que isso aqui está dentro disso, e, enfim, isso está num nível anterior a isso, usando indentação, do que se fosse uma coisa só plana, né? Com uma linha só aqui. Então, o uso de listas aqui também foi para reforçar essa importância de você identar o seu código, ok? Isso é bom para o seu código ficar mais legível, né? Mais fácil de ser lido e entendido também. Vamos ver o resultado disso aqui, então, é página 2, né? Então, se eu for lá de volta no navegador, sabendo que eu estou na mesma página, então eu vou lá, página 2.html. Vou dar um zoom aqui, ok? Esse é o resultado do que a gente acabou de fazer. Se eu for lá agora vamos fazer uma lista ordenada. Vou colocar aqui um H2, um H1 aqui. Vamos colocar aqui um H1 para cá, né? Fazer as coisas bem feitas. Aqui, lista não ordenada. Um H1 não, um H1 fica muito grande. Vamos colocar um H2. E aqui H2 também, lista ordenada. Então, nessa lista ordenada, que é OL, né? OL Enter, LI,
L item 2. Vamos colocar um subitem dentro do item 2, né? É só criar uma nova lista dentro dessa lista. Um novo item dentro dessa sublista. Item 2.1. Item 2.2. Volta uma tabulação para trás. E um terceiro aqui, item 3. Salvei, vou lá, atualizei. Então aqui, lista não ordenada, lista ordenada. Pode parecer simples, mas é isso que você encontra pela internet por aí, certo? Por exemplo, né? Onde você encontra isso aqui muito comumente? Páginas da Wikipédia, né? Vou procurar o termo aqui para procurar na Wikipédia, sei lá. Aí você sempre vê isso aqui, né? E aí, ó, que é justamente uma lista, né? Uma lista ordenada, no caso aqui. Tem um item dentro do item, um item dentro do item dentro do item, por exemplo, né? Então, essas coisas pode parecer simples, mas elas que ajudam a definir a estrutura, a ordem, né? A organização de uma página, onde fica o que dentro de uma página, certo? Então, é o que a gente vai ver hoje, né? São esses itens básicos aqui do HTML. Alguma dúvida aí sobre lista? Alguma pergunta sobre lista? Então, vamos continuar. Links. Bom, link é, digamos aqui, o coração de uma página HTML, né? É a possibilidade de você fazer ligações entre uma coisa e outra. Então, como é que eu faço um link? Veja que o link é uma tag que precisa ser aberta e fechada, né? Aqui eu estou abrindo ela, aqui eu estou fechando ela, né? Por quê? Porque justamente você tem que envolver aquilo que você quer que seja um link, né? Então, eu estou dizendo que a palavra texto é um link, é uma ligação para a página chamada página linkada.html. Então, a tag A, né? O nome da tag para link é A apenas, e o atributo dessa tag principal é o atributo href, que indica qual que é a referência, né? O hiperlink de referência que você está associando a essa página texto aqui. Então, a gente pode até aproveitar que a página index e a página 2 estão no mesmo diretório para fazer um link de uma com a outra, né? Vamos aqui na página index. Vamos primeiro lembrar como é que está a página index aqui. Peraí. Tá, então uma bagunça, né? Vamos dar uma limpada nela aqui. Deixar só isso aqui. Minha primeira página HTML. Vamos colocar uma lista aqui. Uma lista não ordenada. Com um item dentro dela aqui. Link para acesse a segunda página clicando aqui. Aí eu quero que só o aqui seja o meu link, né? Então eu vou envolver o aqui com a tag A. E aí, lá dentro do A, eu vou dizer qual que é a referência, né? Para onde essa página vai linkar. Né? Mais uma vez, se você tiver um editor legal, ele vai te ajudar com os atributos principais aí da sua tag. Então, href, pronto, já posso adicionar qual que é a página, o nome da página é página2.html. Então, salvei, vamos lá na página, atualizar ela, está aqui, e aí se eu clico aqui, pronto, fui lá para a página 2. Agora, lá na página 2, eu quero clicar para voltar para a página 1. Vamos lá. Página 2. Vamos colocar no começo, não, vamos colocar no final aqui. Link para index.html numa palavra chamada voltar. Voltando. Aqui eu fui, aqui eu voltei. Aqui eu fui, aqui eu voltei. Então, na primeira vez que eu fiz isso aqui, eu fiquei tão emocionado quando deu certo.
Me senti o... Eu me senti o próprio webmaster, né? Antigamente tinha um termo, webmaster. A primeira página que eu fiz foi usando Front Page, é uma aplicação da Microsoft, que nem existe mais. Eu fiz uma página do Dragon Ball Z. Ficou legal até. Cara, tinha os personagens, tinha os golpes deles. Foi uma bagunça, mas me deu um orgulho danado. Desde então, eu quase nunca mais mexi com HTML com design, essas coisas, tá? Então, vamos descontando aí, às vezes, alguma questão. O Leonardo achou um jeito bem criativo de mostrar que estava dormindo, né, Leonardo? Não, eu tava olhando aqui os efeitos de tela de fundo. Para quem não tem webcam é uma boa, né? Mas esse é você? Não, capaz. Não, Ah. capaz. Eu achei bem diferente da sua foto aí. Então. O que mais que falta? Continuando, então. Por último, imagens, né? Lembra que eu falei lá no começo? A gente passeou aqui pelos primórdios das páginas web, né? A gente falei que hipertexto contém texto, imagens, sons. A gente não falou de sons aqui, mas texto, imagens, sons e hiperlinks. Então, a gente viu hiperlink, a gente está vendo agora imagem também, que é essa opção de colocar figuras, né? Vamos colocar uma figura. Vamos criar uma terceira página aqui agora. Uma terceira página. Salvar aqui. Página 3.html. HTML. Dentro aqui de body. Vamos colocar um título para ela. Página configura. Aqui dentro de body. IMG. E aí você já vê que essa é uma das tags que não tem fechamento, né? Então, ela é uma tag autossuficiente aqui. Então, você já, dentro da tag de abertura, você já coloca o source da imagem, a fonte, né, de onde está a imagem, e nesse caso do alt aqui quando você passa o mouse, uma descrição da imagem, né? Mas, ok, vamos colocar só a fonte aqui. Vamos salvar uma imagem, vamos procurar uma imagem aqui para colocar aqui dentro. Né? Pegar essa do sol aqui que está aqui. Vou salvá-la. É interessante que você... Goku, ia ser legal, né? É interessante que você não deixe nome assim, né? Você coloca o nome mais, tipo, Sol, né? Sol é melhor do que deixar o nome original dele lá. Do que deixar o Sol pela imagem atmosférica da NASA. Blá, blá, blá. Então, sol.jpg. Sol.jpg. E... Tá, mas isso tem que estar dentro da mesma pasta, né? Aí foi isso. Desculpa, acho que eu não sei se eu falei aqui. Mas quando assim, você pode especificar o caminho também ou não? Pode também. Você pode ter subpastas dentro daquela sua pasta lá, por exemplo, né? Deixa eu deixar aberto o diretório onde a gente está lá, para dizer que eu estou falando. Por exemplo, aqui é o meu diretório onde eu estou com os arquivos, né? Então eu poderia, por exemplo, ter uma nova pasta aqui chamada imagens. Eu poderia estar lá dentro. E aí, na hora de fazer referência a ele lá, né? Imagens / sol, né? Entendi. Mas isso aí no caso local, né? Mas você pode pegar, por exemplo, a imagem de um outro site, por exemplo, e só jogar o link ao invés do caminho. Pode. Só não, assim, isso não é recomendado em certos pontos porque você não tem controle da fonte, né? E aí, se a pessoa indisponibiliza a imagem, o seu site vai ficar vazado. Fica sem. Outra coisa que é importante de mencionar é que, bom, veja que essa imagem é gigante, né?
Ela tem 4.000 por 3.000 pixels. Então, nesses casos, é bom também que você defina aqui a altura dela, né? A altura e largura dela. Height, a altura, vamos colocar 400, 200, por exemplo. Aqui, deixa eu voltar. Vamos incluir falta incluir aqui o link, né, do index para lá. Vamos colocar um novo item aqui. Acesse a página que contém a imagem do Sol clicando aqui. Aqui o link, a tag do link, né? Página 3.html. Não ficou uma proporção muito legal, né? Mas pelo menos você percebe que dá para você controlar o tamanho da página lá, o tamanho da imagem, né? Vou colocar aqui ela quadrada, 400 por 400 para ver. Agora está um sol redondinho. Porque já tinha alguma coisa importante para falar sobre imagem aqui. Ou não, era sobre links. Você também pode, dentro do atributo aqui do link, colocar uma opção target. E aí você pode colocar blank, por exemplo. E aí, o que ele vai fazer? Quando você clicar no link, ele vai abrir, no caso aqui dos navegadores modernos, uma nova aba, né? Antigamente isso abria numa nova janela. Mas o target serve para isso também, né? Para abrir uma nova aba, no caso, atualmente. Bom, vamos fazer o seguinte. 3 e 5. Eu acho que eu já vou pedir um exercício para vocês que já vai compreender, eu acho que não vou fazer isso, vai compreender a primeira atividade das duas que valem meio ponto cada uma, certo? Então, aproveitando aqui esses primeiros conceitos, essas páginas mais simples, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Eu vou deixar isso por escrito depois, tá? Eu vou deixar também por escrito no AVA, né? E mais bem documentado o que eu estou pedindo. Mas eu vou falar de cara aqui. Eu queria uma página com o mínimo de informação, assim, por exemplo, sei lá, um ranking, né? Ranking de alguma coisa, enfim, uma página que tivesse um título, né? Um título nela, assim, que tivesse pelo menos 3 itens para você clicar, certo? E que esses 3 itens levassem para 3 páginas diferentes e que essas 3 páginas diferentes tivessem imagens com alguma informação além da imagem e que também tivesse um botão de voltar para a página inicial. Veja, nada complicado, né? Pode ser do assunto que você quiser. Você pode fazer, sei lá, sobre futebol, onde cada link é um nome de um time, onde lá no time tem lá, sei lá, quantos títulos ele ganhou e um voltar. Você pode fazer alguma pesquisa que você está realizando, né, com informações dessa pesquisa. O importante é aqui a gente, claro, para quem já trabalhou com isso daqui, vai ser VaptVupt, vai conseguir fazer. Agora, para quem é a primeira vez que está tendo contato com isso, vai ser bom para você já ir se familiarizando com as tags, com a estrutura, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar no AVA um link para submissão disso. Ou seja, no AVA, o que você vai me mandar nesse link de submissão? Veja que aqui eu criei uma pasta chamada prim página. Dentro dessa pasta tem o index e tem as páginas linkadas a partir do index e tem a pasta de imagens aqui. Então você vai mandar para mim, depois que você terminar de fazer isso que eu acabei de falar, a pasta compactada, certo? Essa pasta compactada. Então depois eu só descompacto aqui, boto tudo e outra coisa. Nessa pasta compactada, coloca seu nome nela, ok? Só o seu nome, seu primeiro nome nela. Se você chamar João, coloca seu nome e seu sobrenome. Mas enfim, coloque sua identificação aqui, né, nela. E aí, para que eu possa acessar por um diretóriozinho, uma por uma, vai ficar mais fácil para mim dar uma olhada no que eles fizeram aí. Então, você
cria uma pasta com seu nome, dentro dessa pasta você vai criar toda a hierarquia de páginas aqui e as imagens que você for utilizar, compacta essa pasta, envia lá para mim no Ava, certo? E essa atividade simples já vai valer meio ponto. Então, aproveita agora que as coisas estão nesse nível de facilidade, para você já garantir o seu meio ponto aí. E, como eu falei, o assunto que você quiser, e aí eu vou ficar aqui, como eu fiz em Programação 2, à disposição. Caso você for tendo dúvidas, se você quiser resolver alguma coisa, eu vou ficar meio que de plantão aqui, certo? Vou ficar de plantão, meio não, vou ficar inteiramente de plantão aqui, até todo mundo terminar, até as 5h30, ou se você quiser ir embora também e entregar isso depois, não tem problema, porque como eu falei, eu não posso cobrar um horário fixo para você entregar isso daqui, porque essa é uma aula síncrona, mas que não cobra presença, né? Mas eu estarei por aqui 5h30, se você me chamar, até 5h30, se você me chamar, eu atendo. Se não, se você quiser fazer isso depois, também não tem problema. O link para submissão vai estar aberto. Eu vou colocar aí uma semana, por exemplo, para você entregar isso, porque ainda está dentro do módulo 1, né? É uma coisa que você entrega no módulo 1. Ok? Então, é como se fosse a... O Miguel está digitando aí? Não? Não o quê, Miguel? Ah, não estava digitando. O exercício não está. Na verdade, o link de submissão não está no Ava ainda, nem o exercício na forma como que eu acabei de descrever aqui agora para vocês, não está no Ava. Eu vou transcrever isso que eu acabei de falar para vocês, vou jogar no Ava, junto com o link de submissão também. Mas se você já escutou o suficiente, já entendeu o que é para ser feito, você já pode começar, ok? Mas oficialmente vai estar lá no Ava o que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, essa é a segunda parte da aula, a parte prática, né? Essa disciplina é 50-50, né? Teórica e prática. Então, isso corresponde à parte prática da aula, a segunda aula, como se fosse, do qual você não tem a obrigação de fazer agora, ok? Por exemplo, quem está assistindo essa aula aqui gravada, né? Pode fazer na hora que está assistindo aqui, amanhã que seja. O prazo para enviar, bom, vou colocar uma semana porque, como eu falei, essas atividades intermediárias dentro do módulo, elas vão valer dentro do módulo. Ok? Então, uma semana ainda está dentro desse módulo. Então, dá tempo aí de você se organizar também com as suas outras coisas. O Matheus está perguntando se pode usar CSS. Ok, se você já domina outras ferramentas, já pode ir incluindo também. Divirta-se, certo? Pode usar toda a sua capacidade de programador web. Beleza? Matheus aí. Professor, só tirando uma dúvida, no caso do head, o head eu vou utilizar sempre que for tipo o título principal da página, né? Então, por exemplo, assim, eu vou começar meu código, eu vou dar HTML, daí head, aí title embaixo. Então, eu acho que eu não sei se eu mencionei isso, mas está vendo, vamos lá na minha página index, o que está no head? No head está o title e no title está o Palmeiras não tem mundial, né? Uhum. Onde que apareceu o Palmeiras não tem mundial, né? Na barra de título aqui. Tá. O head seria, no caso, no nome da aba, no caso. Por exemplo, exato. Existem outras coisas que vão no head, mas de meta-informação, não de informação explícita, mas de informação para alimentar o navegador, por exemplo, né? De qual codificação que você está utilizando, por exemplo. Mas o título em si é exclusivamente o da aba. O que vai no head do título é da aba. Ah, entendi. Então, por exemplo, para eu fazer o meu título da minha página, eu não utilizaria o head. Usaria só o title depois do HTML. Exato. Pergunta de novo, porque eu estava lendo alguém digitando aqui. Não, porque, tipo assim, eu vi que como é que fala aqui, no seu código, você colocou, tipo assim, você começou o código com HTML, aí o head. Só que pelo que eu entendi, o head é para... Você colocou um title, Palmeiras não tem mundial, que é um fato, mas ele ficaria só na aba, lá do navegador. Ele não corresponde ao título em si, né? Exato. Ele é Uhum. informação da aba, isso mesmo. Não, beleza, então. O Miguel colocou aqui no chat o termo que eu estava procurando e não lembrava, é o modo quirks, né? Deixa eu consultar isso aqui só para
Para documentos HTML, os navegadores usam doctype para decidir se os tratarão em modo quirk ou modo padrão, né? Certifique-se de colocar o doctype logo no início do seu documento HTML. Qualquer coisa antes do doctype, como um comentário, uma declaração XML, irá acionar o modo quirks no Internet Explorer 9 em versões anteriores. Tá, eu quero uma definição do modo quirk aqui. Existem 3 modos usados pelos mecanismos de layout: modo quirks, modo quase padrão e modo full. No modo quirks, o layout emula o comportamento não padrão do Netscape Navigator 4 e do Internet Explorer 5 para o Windows, que é requerido para não quebrar o conteúdo existente na web. Ou seja, você coloca ele num modo de compatibilidade bem regressivo, né? Dos primeiros navegadores da web, né? Enfim, dos primeiros navegadores web. Esse é o modo quirk. Então, quando você define, a partir do doctype, a codificação que você está utilizando, ele entra no modo padrão, e aí ele vai, a partir daí, interpretar tudo como no código que você definiu. Falando nisso, tem um código, tem um site chamado... Agora, esqueci o nome do site. Tá difícil hoje, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu vou lembrar. Só um segundo, uma última informação para a aula de hoje. Can I Use, o nome do site é caniuse.com. No caniuse.com você pode digitar o nome de uma tag que você queira utilizar, por exemplo, article. Daí ele vai te mostrar a gama de navegadores e quais versões desses navegadores suportam essa tag que você queira utilizar, por exemplo, né? Não funciona só para tag, né? Funciona também para alguns comandos JavaScript, CSS e tal. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que essa tag é article. No caso do Chrome, por exemplo, a partir da versão 5 do Chrome, né? Você está na versão, sei lá, 80 e tantos do Chrome, então já é uma coisa bem antiga. Mas você consegue ter uma noção aqui do quão aceito vai ser o seu código dentro de diferentes navegadores, né? E também você pode ver estatísticas, né? Se você está programando para a internet, você pode ver estatísticas de utilização de navegador, por exemplo, pelo site w3schools.com. Só para a gente ter uma noção hoje de qual que é a estatística de utilização de navegadores. 80% hoje já usa Chrome. Eu lembro que a última vez que eu tinha visto isso estava em torno de 40, alguma coisa assim, uns 10 anos atrás eu vi isso. Então, veja que programou para Chrome, programou considerando praticamente todos os usuários aí, né? Ainda tem a Microsoft reagindo aqui, né? Junto com... Ah, não, ainda está atrás, não tá, achei que estava em ordem aqui. 5.3, 6.7, Safari, enfim. Então, você pode pensar que se você considerou pelo menos esses 5 navegadores aqui, você já considerou praticamente todos os usuários possíveis da internet. Ainda que se você tiver dúvidas sobre o que pode ou não funcionar em um navegador ou outro, você pode vir aqui, digitar a tag, e aí você consegue ver a compatibilidade, né, do que você está utilizando com os navegadores por aí. Ok? Então, vamos à obra aí. Eu vou colocar lá, mais uma vez que eu estou falando, eu vou colocar o que eu estava falando do enunciado desse exercício e estou à disposição aqui. Se você tiver Professor, então, só desculpa eu te interromper, só resumindo, é para fazer, usar as listagens, os tipos de títulos, tudo que você explicou hoje, as fotos, diferentes páginas, é isso? Exato, exatamente. Usar rigorosamente tudo que a gente viu hoje. Tá, beleza. Beleza, então. Bom trabalho para vocês aí, estou à disposição se alguém precisar de mim por aqui. Eu vou sair da chamada, mas eu vi, pelo que eu vi da aula passada, a chamada fica ativa aí, mesmo eu saindo, né? Enfim, mas eu tô por aqui, tô no Skype, vou beber uma água ali, daqui a pouco tô de volta, né? Mas agradeço aí a presença de vocês e fico à disposição. Até mais. Valeu, valeu. Eu, professor.